Estamos hoje continuando, o que o nosso irmão Roberto iniciou na semana passada, que é o nosso estudo do livro Céu e Inferno. É muito triste a gente não explorar tanto esse livro. Mesmo entre nós, espíritas, o livro Céu e Inferno ele é muito pouco explorado. Muito poucas pessoas leem, muito poucas pessoas fazem estudo nos seus centros espíritas sobre esse livro, e ele é um livro formidável, porque ele fala para a gente sobre a justiça divina, ele fala sobre as penas, sobre as recompensas futuras, ele explica para a gente um pouco o que é o céu, se existe mesmo esse céu, se existe essa coisa de a gente ficar eternamente lá no céu ou eternamente lá no inferno. Será que é possível a gente ficar eternamente no céu ou no inferno? Esse livro explica isso para a gente. Fala muito sobre a lei de causa e efeito, que a gente conversa sempre aqui, mas o céu e o inferno ele vai a fundo nisso, que mostra para a gente onde tudo começa e como é que aquilo ali termina, de acordo com o que eu faço hoje. Se eu trabalho no bem, se eu pratico a caridade, eu vou ter algo bom lá na frente. Se eu hoje falo mal de todo mundo, pratico a maledicência, me entrego aos vícios, eu vou ter uma consequência negativa lá no futuro. Então o céu e o inferno é isso. Ele fala sobre as penas, fala sobre o céu, se existe mesmo esse céu eterno, esse inferno eterno. Ele fala para a gente sobre as recompensas futuras, sobre os gozos. Ele desmistifica um pouquinho a crença no nada, que algumas pessoas acreditam que quando morrem não acontece nada, o espírito desaparece. E foi exatamente assim que o nosso irmãozinho Beto terminou na última vez em que ele falou para a gente sobre o céu e o inferno. Ele acabou falando do niilismo. O que é o niilismo? É aquela crença, como ele explicou, no nada. É aquela crença que diz para a gente, algumas pessoas que acreditam, que quando a gente morre, acaba tudo, nada existe depois. Graças a Deus que hoje a maioria das religiões, ou quase todas que a gente conhece, elas não acreditam no nada. As religiões hoje, elas sabem que nós temos algo no futuro. Então, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica Protestante, o Espiritismo, todas acreditam que nós não morremos quando a gente passa dessa vida para outra. Sendo que umas acreditam que a gente vai para o céu, vai ficar lá eternamente. O Espiritismo explica para a gente que a gente, na verdade, vai para o mundo espiritual, fica um tempinho lá e depois retorna. Mas todas elas acreditam que há alguma coisa depois dessa vida material. Isso é maravilhoso. E é isso que o livro Céu e Inferno vem explicar para cada um de nós. Como eu disse no início, a maioria das pessoas, infelizmente, não estuda e não lê. Eu tenho certeza que a maioria já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas eu vou perguntar e queria que vocês fossem sinceros. Quem já leu o livro Céu e Inferno? Levanta a mão. Todinho. Só 2 pessoas. Então, é muito difícil as pessoas se entregarem à leitura do Céu e Inferno. E é por isso que a gente resolveu. O presidente está apoiando essa nossa empreitada de fazer esse estudo do Céu e Inferno, que nós vamos fazer em 42 encontros. A gente vai botar a escalinha lá na frente, para vocês saberem qual dia é. Estamos gravando para deixar os DVDs ali também. Quem não pôde vir a uma, é muito importante pegar a sequência. Então quem não pôde vir a alguma das palestras, pega lá o CDzinho que a gente vai deixar, assiste em casa para poder chegar na próxima e já ter aquela ali assistida. E nós iniciamos hoje assim, falando sobre o niilismo, que é essa crença no nada, que diz que nada vai existir quando nós morremos. O que é o niilismo, o nosso irmão Roberto já explicou na semana passada. Mas hoje a gente vai tentar entender um pouquinho as consequências de crer que nada existe após a morte. Se eu tivesse a certeza, ou se eu achasse que nada iria acontecer depois da morte, o que seria do nosso mundo? E para nós iniciarmos isso, eu peço que cada um de nós faça um esforçozinho para fazer uma viagem mental, para a gente imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar
que nós tenhamos um recado hoje, recebamos um recado, de que tudo vai acabar daqui a 5 dias. No próximo domingo, daqui a 7 dias. Só existe essa semana. Vai haver uma grande explosão na Terra e a gente que acredita no Espírito, a gente tem que ir um pouco além. Essa explosão vai ser tão grande que vai matar inclusive o nosso espírito. Algo impossível, mas a gente vai fazer esse exercício mental. Então todos nós aqui vamos passar a acreditar que no próximo domingo nada mais vai existir. Acaba a Terra, acaba tudo que existe na Terra e acabam os nossos espíritos, acaba tudo. Nada mais existe. Dentro de uma semana. Se nós recebêssemos essa mensagem hoje e tivéssemos a certeza absoluta, se fosse de uma fonte confiável, e a gente tivesse a certeza absoluta que tudo acabaria no próximo domingo, o que será que faríamos? Essa é a pergunta. Cada um tenta imaginar, por alguns segundos na sua mente, o que faríamos se todo mundo acabasse no próximo domingo. 30 segundos para cada um de nós pensarmos, inclusive eu. Já que não dá para todos nós falarmos, eu vou falar o que eu pensei. Eu não sou um espírito lá muito evoluído ainda tenho minhas dificuldades. Eu já pensei logo em fazer um monte de crediário. Na minha cabeça veio essa coisa. Já que eu não vou precisar pagar, eu já estava pensando em ir lá nas Casas Bahia, comprar aquela televisão gigante, ir na concessionária, comprar aquela BMW, aquela que eu sempre achei bonita, passeando pela rua. Falei, vou botar na minha garagem, vou comprar em 80 vezes. Afinal, não vou ter que pagar mesmo. Ou, aliás, vou pagar em 2 vezes. Vou lá na concessionária e falar, pode dividir em 2 vezes. 30 dias e 60 dias. Daqui a 30 dias eu venho aqui buscar. Ou bote tudo para o próximo mês. Não tenho dúvida nenhuma que eu me entregaria também a algum vício. Iria fazer tudo aquilo que eu hoje me seguro, porque eu sei que eu preciso me resguardar, que eu tenho um futuro, que eu tenho o mundo espiritual, que é muito mais importante do que o mundo material para viver. E eu fico imaginando outras coisas, outras besteiras que eu também faria. É lógico que muitos seres de luz iluminados, e aí eu vou falar também para ser justo com muitos de vocês que pensaram o contrário, muitos seres de luz pensariam assim, mas se tudo vai acabar no domingo, eu preciso fazer o bem ao próximo. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu tenho até o domingo para me entregar a todas as obras de caridade que sejam possíveis. Muitos pensam isso, mas a grande maioria que acredita que tudo vai acabar, que nada haverá depois. Porque lembrem que nós, seres humanos ainda imperfeitos, a gente é levado muito a fazer a caridade porque a gente sabe que tem um futuro. A gente sabe que não acaba tudo aqui, é ou não é? A gente sabe que a gente vai para o plano espiritual. Quem já viu o nosso lar sabe que tem lá um umbral e tem a colônia espiritual. Então a gente não quer ir para o umbral. A gente faz de tudo para fugir daquilo ali. A gente está doido para andar de aeróbus lá no nosso lar, é ou não é? Então a gente, bem ou mal, por mais que a gente tenha as nossas tendências ainda egoístas, a gente sempre pensa que tendo a certeza do futuro, eu tenho que obrigatoriamente me preparar para esse futuro. E como é essa preparação que a gente aprende aqui? Praticando bem, tentando me livrar dos meus vícios, porque eu sei que quanto mais eu tiver vício, mais difícil é para eu ir para o plano espiritual, para eu ir para uma colônia daquela. Quanto mais vícios eu tiver, mais fácil é para eu ir para onde? Para um umbral, para um lugar negativo. Então, isso acaba acreditar no futuro, saber que existe o umbral, saber que existem as colônias espirituais, acabam fazendo com que a gente, mesmo ainda com tendências egoístas, que nós temos essas tendências egoísticas, temos ainda, não temos como negar, ainda somos muito egoístas, o ser humano como um todo, mas mesmo assim a gente sabendo desse futuro, a gente se segura e a gente começa a tentar mudar a nossa vida. A partir do momento
que eu sei que tudo vai acabar, que nada mais vai existir além do que existe aqui na Terra, a minha vida começa a perder o sentido. Eu começo a me entregar a coisas que eu já estava, a atos que eu já estava abandonando. Eu começo a me entregar aos vícios. Eu volto a ser egoísta, porque afinal, se nada vai existir depois daqui, para que é que eu vou cuidar tanto do meu futuro? Para que é que eu vou fazer o bem ao próximo, me livrar dos meus vícios? Então essa é a consequência da crença do nada. Infelizmente, aqueles que creem no nada, e a gente fez um exercício aqui de todos imaginarem que vai acabar no domingo, e a gente já vê o quão catastrófico é. Quando a gente pensa no niilismo, é um pouco menos catastrófico, porque somente entram nessa sintonia de quererem fazer tudo que vem na mente, de quererem se entregar a todos os vícios possíveis, aquelas pessoas que acreditam no nada. Não são todas as pessoas. Se todos achassem que vai acabar tudo daqui uns dias e nada vai mais existir, seria uma catástrofe. Agora, se poucos acham, já é muito triste. Por quê? Porque essas pessoas são justamente as pessoas que se entregam ao egoísmo, à avareza. Se não tem nada no futuro, para que eu vou cuidar das pessoas? Eu tenho mais é cuidar de quem? De mim. Se eu ganhei mais alguma coisa no meu emprego, e o Espiritismo não é contra a gente trabalhar, muito pelo contrário. O Espiritismo diz que nós somos obrigados a trabalhar, a ganhar o nosso trabalho com o suor do nosso rosto. E é natural que quem vai trabalhando, estudando, é natural que a gente vá melhorando, vá conquistando alguns confortos materiais. Isso é natural, o Espiritismo não é contra isso. Mas tem pessoas que não têm mais nem onde colocar carro, que constroem edifícios, e a gente vê isso aí na mídia, que constroem edifícios com 16 andares, só para botar os seus carros. Com 20 andares, só para botar os seus carros. Ora, quando essa pessoa morrer, vai levar algum desses carros? Nenhum. Não vai servir para nada. É bom, quem puder ter um carro, é bom, vai para o mercado, faz as suas compras, tem um certo conforto. Se eu não puder também, não vou morrer por conta daquilo. Então, ter um ou não ter é algo totalmente natural. Agora, as pessoas que têm 20 carros, já faz com que a gente olhe e veja assim, poxa, não está legal. Alguma coisa está esquisita nisso aí. Porque 20 carros a pessoa nem consegue andar nesses 20. Porque bem ou mal ela vai gostar de um ou outro a mais do que os outros, e os outros vão ficar encostados. Então não vai servir de nada a não ser para poder fazer com que ela aumente ainda mais o seu orgulho, aumente ainda mais o seu apego às coisas da matéria. Então, é normal a gente trabalhar? É. Agora, não é normal a gente se entregar aos exageros. E a crença no nada, ela faz com que a gente se entregue aos exageros. Uma vez falaram para o menino que ele só tinha mais 1 ano de vida. Esse exemplo está no Céu e Inferno também, para quem quiser ler lá. Está no capítulo 1, que é o que a gente está estudando. Eu até esqueci de falar no início. A gente está nos itens 3 e 4 do capítulo 1. Nosso irmão Roberto fez 1 e 2 do capítulo 1 na semana passada. Nesse capítulo 1 tem lá o exemplo de um menino que ele recebe a notícia de que ele só vai conseguir viver por mais 1 ano no máximo. E aí ele começa a viver exageradamente, se entrega aos vícios, se entrega a toda a sorte de exageros. E aí os espíritos perguntam, está lá falando nesse exemplo, como é que se faz para tirar esse irmãozinho dessa situação de entrega aos vícios, de viver exageradamente, de viver só aquilo que não presta? Como faz para tirar ele disso? Aí se pergunta, se pensa, ora, é muito fácil, basta falar para ele que isso é errado, que ele não tem que fazer isso,
porque não é o mais correto, que o vício vai fazer mal, que vai acabar com o corpo dele. E aí tem a resposta. Mas se ele tem certeza absoluta que vai morrer daqui a um ano, qual diferença faz para ele saber que ele vai destruir o corpo? Ou saber que os vícios fazem mal? Faz alguma diferença se a pessoa vai morrer daqui a um ano e ela tem certeza que nada existe depois da morte? Nenhuma. Uma pessoa que creia que nada existe depois da morte e que já saiba que vai morrer numa determinada data, ela começa a ser entregue ao pessimismo, aos exageros, a tudo aquilo que há de ruim. Eu não posso falar o nome, porque eu não fui autorizado, mas um irmãozinho meu, que ontem tomava café lá em casa, a gente estava conversando, ele é espírita, muito entregue ao espiritismo, e ele estava conversando comigo, ele já tem quase 70 anos, e ele tem uma empresa de engenharia, trabalha, ganha lá o dinheiro dele, faz alguns milhões lá. Agora nem está muito bem, porque a situação do país está toda ruim, para todo mundo. E aí ele conversava comigo e falava assim: Américo, o que eu quero fazer hoje, o que eu mais sonho em fazer hoje, é vender a minha empresa. É ter alguém que compre para poder tocar isso aqui, porque ele sabe da responsabilidade que ele tem com a empresa, que ele tem a responsabilidade dele de manter aquilo ali. A gente não pode simplesmente fechar e aí todo mundo é mandado embora, todo mundo... Não. Então ele sabe que ele precisa vender para que outro toque aquilo. E ele falava comigo: o meu sonho é vendê-la para que eu possa ter tempo para me entregar a uma atividade espiritual, para que eu possa me entregar a uma atividade beneficente. Olha a diferença de mente. Ele sente, ele percebe que está próximo de morrer, porque é natural, a vida é assim. A gente, quando chega dos 80 aos 100 anos, naturalmente a gente morre, mesmo que não tenha doença, morre naturalmente pela falência dos órgãos. É o tempo que o nosso corpo dura, alguns mais, outros menos. Mas ele sabe que ele está próximo da morte, e ele falou para mim: Américo, eu quero mudar a minha vida. Eu quero ver se eu pego esse pouquinho de vida que ainda me resta para eu me dedicar a uma atividade no bem. Ele falou para mim: o meu centro espírita tem tanta coisa para fazer e eu não tenho tempo. As pessoas que passam por mim têm tantas maneiras de eu ajudar e eu não tenho tempo. E aí ele disse isso para mim. Eu fiquei muito emocionado, porque é justamente... Olá, meu irmão. Porque é justamente um irmãozinho que está no lado contrário. Ele sabe, tem a certeza absoluta que quando ele morrer, nada acaba. Que ele simplesmente vai passar dessa vida para outra. E passando dessa vida para outra, ele vai precisar ter o quê? Um monte de carro ou um monte de caridade? Um monte de caridade. Então ele vai querer, a partir desse momento, que pena que ele não acordou antes, ele lamenta também por isso, porque o bom é que a gente acordasse desde jovem para isso, mas ele, a partir desse momento, ele acordou e falou: eu quero trabalhar no bem. Essa é justamente a consequência da doutrina do nada e da doutrina que crê, que é a doutrina dos espíritos, que explica para a gente que existe a vida após a morte. Nós que acreditamos na vida após a morte, somos impulsionados a fazer o bem, porque sabemos que precisamos fazer o bem para viver bem na outra vida. As pessoas que acreditam que nada existe são impulsionadas a se entregarem aos vícios, a cometerem os diversos exageros. Por quê? Porque em acreditando que nada existe depois daqui, não faz sentido ela viver comedidamente, não faz sentido ela viver honestamente. Essa pessoa que sabe que vai morrer daqui a um ano e que nada vai acontecer depois da sua morte, faz sentido ela ser honesta? Não. Se ela tiver a oportunidade de ir lá numa agência e dar uma volta qualquer, fazer um trambique qualquer e pegar um carro para ela ir passear esse ano, ela faz. Porque não vai ter consequência nenhuma no futuro, ela vai morrer mesmo, não vai acontecer mais nada mesmo. Então, infelizmente, a crença no niilismo, a crença no nada, faz com que a gente entre nesse absurdo. E o que não acontece coletivamente, que seria péssimo, que seria toda a humanidade acreditar nisso,
acontece individualmente para todos aqueles que acreditam que não existe nada depois da morte. Infelizmente, todos que acreditam assim acabam afastando a sua evolução, acabam se afastando do caminho do bem. Felizmente, a maioria das pessoas que se dizem incrédulas tem mais dúvida do que convicção, mais medo do nada do que aceitar ter um fio de esperança na vida após a morte. Então, essa é a grande felicidade nossa. É justamente o fato de sabermos que a grande maioria dessas pessoas que dizem que não acreditam em nada, que não acreditam em Deus, que não acreditam que a gente existe depois da morte, que dizem que tudo vai acabar, para nossa grande sorte, a grande maioria dessas pessoas falam só da boca para fora. Tanto que às vezes a gente ouve uns absurdos assim: eu, graças a Deus, não acredito em nada. Ou então, eu sou ateu, graças a Deus. Ora, mas se a pessoa está falando graças a Deus, não é ateu. Se a pessoa está falando graças a Deus, é porque acredita em algo fora da gente. E essas pessoas, uma outra maneira da gente ver também, é naquele momento do desespero. As pessoas que dizem ateus, se dizem ateus só da boca para fora, quando elas passam por aqueles momentos de desespero, em que parece que o mundo está caindo em cima deles, a primeira coisa que elas fazem é o quê? É fazer uma oração, fala: Deus me ajuda, Deus me proteja. Por quê? Porque esse sentimento que a gente tem de amor a Deus é algo instintivo. Isso já nasce com a gente. Todos nós já temos a certeza de que Deus existe, já temos a certeza de que há alguma coisa depois dessa vida e já nascemos com essa certeza. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, tinha 4, 5 anos, nem sei mais que idade eu tinha, um cachorrinho meu fugiu. E eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu tive a certeza disso que eu estou falando agora. Nem tinha refletido na época, é que eu me lembro dessa fase, eu me lembro como se fosse hoje disso. O meu cachorrinho fugiu, a gente procurou, não achava de jeito nenhum. Não achava. A gente estava naquele desespero, meu pai, minha mãe procurando, todo mundo procurando, até que eu fui para dentro do meu quarto, chorando, ajoelhei e pedi: Deus, eu sei que se você ajudar, o meu cachorrinho volta. Era uma criança. Eu não tinha nenhuma noção, naquela época meu pai era católico e minha mãe, daqueles católicos de dizerem que iam à missa uma vez a cada ano, então eu nem tinha muita noção de religiosidade, até ensinavam a gente, falavam de Deus, nos ajudaram muito, mas a gente só foi ser religioso mesmo quando eu tinha uns 10 anos, aí meu pai e minha mãe me botaram a gente no caminho da religião, passaram a frequentar com mais habitualidade. Mas, quando eu tinha essa idade lá novinho, eu não sei porquê, ninguém eu acho que me ensinou aquilo. Meu pai e minha mãe deviam ter falado para mim várias vezes sobre Deus, mas ninguém naquele momento me pediu para eu orar. Eu, sozinho, criancinha que era, entrei no meu quarto e orei. E orei tanto que o cachorrinho voltou sozinho. E aquele dia eu tive certeza absoluta que Deus realmente existe e que Ele atende às nossas preces. Então essa é a grande sorte da humanidade, que a maioria das pessoas que se dizem ateus, que dizem que não acreditam em nada, elas só dizem da boca para fora. De verdade, dentro do coração, elas acreditam em Deus. Só que elas não querem ainda se entregar a isso, porque elas sabem que a partir do momento que se entregarem a isso, elas precisam viver uma vida mais pautada na honestidade, mais pautada na oração, mais pautada na tentativa de abolir os seus vícios. E tudo isso é difícil, né? Qual de nós está preparado para acabar com tudo que é vício? Eu não estou ainda. Infelizmente, eu ainda tenho muitos vícios comigo. A partir do momento que a gente entra numa religião, começa a acreditar em Deus, começa a se entregar de verdade, a gente sabe que naturalmente a gente vai ter que ir diminuindo esses nossos vícios. A gente sabe que aqueles atos desonestos que nós praticávamos,
A nossa consciência já não vai mais deixar a gente ficar bem. A nossa própria consciência vai cobrar que a gente não faça aqueles atos desonestos. Então é por isso que a maioria das pessoas falam assim: eu sou ateu, eu não acredito em nada. Por quê? Porque não querem se entregar a algo, a uma religião, ou a Deus mesmo fora da religião, porque sabem que se entregarem a Deus, se entregarem a uma religião, significa ter que abrir mão daquilo que hoje você faz que não é correto. Significa que vão ter que deixar de lado o egoísmo e viver mais o amor ao próximo, viver mais a caridade, se doar mais. Quantos de nós abandonou lá naquele Natal, que eu fiquei muito feliz, que tinha mais gente até do que durante as nossas palestras, no Natal que a gente veio fazer esse trabalho social, de alimentar, de dar um pouco de carinho, de conversar com os moradores de rua. Quantos de nós vieram naquele Natal? A gente não tinha lugar para botar tanta gente aqui dentro para fazer oração, de tanta gente que tinha. Todos abandonaram o seu dia de Natal para vir para cá, para poder ajudar o próximo. Isso é fácil? Talvez já comece a ser fácil para a maioria de vocês, justamente porque já estão se entregando a esse caminho. Mas não é fácil para a maioria das pessoas. Para a maioria de nós, não é fácil isso. Então as pessoas que se entregam a uma religião, que se entregam a Deus, sabem que precisam se entregar à caridade, que precisam diminuir o seu egoísmo. Isso é fácil? Não é. Então as pessoas preferem dizer que são ateus, que não acreditam em nada. Tem outro motivo também. Muitas das vezes o nosso orgulho é tão grande que a gente não admite que existe algo acima da gente. Que a gente não admite que existe Deus. A gente não admite porque nós queremos ser o centro do universo. Porque nós, seres humanos, achamos que somos o quê? O ser supremo da criação. Da criação de quem? Aí isso a gente ignora, porque se a gente souber de quem, a gente vai ter que admitir que há alguém acima da gente. Então, como nós temos ainda esse orgulho muito forte, a gente também diz que não acredita em Deus por isso, porque a gente não quer dizer que exista alguém ou algo acima de nós. Então, felizmente, a maioria das pessoas que se dizem ateus, que não acreditam em nada, que só vivem para si, elas acreditam sim. Elas tentam se enganar, mas elas acreditam. Tanto que a maioria delas, nesse momento de desespero, como eu dei o meu exemplo lá, que com 4 aninhos eu fui lá fazer minha oração, essas pessoas todas também que se dizem ateus, quando dá dificuldade, quando do desespero, essas pessoas se apegam a Deus e falam: meu Deus, me ajuda, que eu não estou aguentando. Podem reparar isso, que a maioria faz. As religiões são responsáveis por não deixar que esse sentimento de individualismo e de falta de confiança no amanhã tome conta da sociedade. Por que é que esse sentimento de individualismo, esse egoísmo, por que é que isso não toma conta de vez da sociedade? Justamente por conta das religiões. Porque seja qual for a religião, é por isso que o Espiritismo, ele valoriza tanto as outras religiões. A gente fala aqui sobre as outras religiões sempre de forma carinhosa. Cada religião existe para um momento da nossa vida. Então há momentos da nossa vida em que a gente não está pronto ainda para o Espiritismo, para sentar aqui 1 hora e ficar assistindo palestra, para poder ficar aprendendo que para eu ser salvo, eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer o bem, que se eu vier ao centro espírita e continuar fazendo mal, mesmo assim eu vou continuar perdido, que não adianta de nada eu vir e não fazer o bem. Então isso tudo que o Espiritismo fala para a gente, tem pessoas que ainda não estão nesse momento. O Espiritismo não proíbe nada.
Tem pessoas que ainda precisam ser proibidas. Então existem essas religiões que fazem o quê? Que proíbem. Você está proibido de beber, proibido de fumar, proibido disso. Por quê? Porque as religiões existem para as fases que nós estamos na nossa vida. Então todas as religiões são importantes. Exatamente por isso que o Espiritismo dá valor a todas as religiões. E sabendo disso, é que a gente lê isso aqui, que as religiões são as grandes responsáveis por não deixar o egoísmo, o vício, a crença no nada, o ateísmo, que é acreditar que Deus não existe. As religiões são as grandes responsáveis por fazer com que nada disso aconteça. Por quê? Porque são justamente as religiões que dão para a gente essa crença em Deus. Independente da religião que a gente esteja, qualquer uma delas vão falar de quê? De amor ao próximo, vão falar de fazer o bem, vão falar de caridade, vão falar de respeito a Deus. Algumas falam que há vários deuses, outras falam que há só um Deus. Cada uma fala de uma forma diferente de Deus. Cada uma fala de uma forma diferente de caridade. Algumas falam que quando a gente morre, a gente vai ficar eternamente no céu. Nos próximos episódios, para todo mundo ficar animado, a gente vai falar também sobre o céu, sobre esse céu eterno, inferno eterno. Algumas falam que a gente vai ficar no eterno, céu ou inferno. Outras falam que a gente, quando morre, vai para a colônia espiritual, vai para o umbral. Cada uma fala de uma forma, mas todas as religiões explicam para a gente o quê? Que existe algo depois da morte, que existe Deus. Explicar para nós que existe algo depois da morte, explicar para nós que existe Deus, é o melhor antídoto contra o egoísmo, contra os vícios, contra o suicídio, contra a depressão. Exatamente. Por quê? Porque isso tudo faz com que a gente se entregue à nossa fé. E a fé faz com que a gente passe todas as nossas dificuldades de uma maneira muito mais tranquila. As dificuldades, elas vão continuar existindo. O Espiritismo explica para a gente que quando a gente entra aqui, tudo que é dificuldade vai acabar? Sim ou não? Não. Ele explica que elas vão continuar. Só que quando eu tenho fé, essas dificuldades elas ficam muito mais tranquilas, suaves. Por quê? Porque uma coisa é eu passar por uma dificuldade sem fé. Eu me desespero, eu me revolto contra Deus, eu quero matar todo mundo que está ao meu lado, eu quero me suicidar, eu quero sair dessa vida. Quando a gente tem certeza absoluta que aquela dificuldade vem na minha vida para que eu consiga elevar-me espiritualmente, para que eu possa pagar as minhas dívidas, e pagando as minhas dívidas, eu consiga ir para um lugar melhor. Quando eu começo a aprender isso, já não fica mais fácil? Fica muito mais tranquilo. A mesma coisa é quando a gente paga uma dívida, que a gente sabe ser justa e é injusta. Dá uma dorzinha no nosso coração. Quando a gente vai lá na Casa Bahia, ou quando vai lá no banco pagar o financiamento do carro, ou da televisão, ou de qualquer coisa que a gente tenha comprado. A gente junta aquele dinheirinho, vai lá pagar a prestação, e a gente já se sente meio mal. Fala, poxa, esse dinheiro aqui que eu poderia comer, eu poderia comprar alguma coisa melhor, vou ter que ir lá pagar a prestação. Dá um certo desconforto. Mas a gente paga aquilo sabendo que tem que pagar. Por quê? Porque é algo justo, é uma dívida que eu fiz. Será que eu pago da mesma forma, com a mesma tranquilidade? Eu vou na Casa Bahia, eu não grito, não choro, eu vou lá, pago e acabou. Será que eu pagaria da mesma forma quando eu sei, por exemplo, isso existe aos montes ainda no nosso país, infelizmente, quando eu sei que eu estou pagando aquilo ali por conta de alguém que me deu um golpe, clonou meu cartão de crédito e fez lá 30 prestações. A gente paga com a mesma tranquilidade? Com a mesma felicidade? Claro que não. Cada mês que a gente vai pagar aquilo, a gente paga revoltado. E pensa, brincadeira,
Ou quando não xinga, filho da mãe, esse cidadão que fez isso comigo. E a gente vai com aquela raiva, paga, mas paga com raiva. Qual pagamento é mais tranquilo? Aquele que a gente sabe que deve ou esse que fizeram injustamente? O que a gente sabe que deve. O que fizeram injustamente, a gente fica triste. A gente fica revoltado. A gente não quer pagar de jeito nenhum. Se a gente tiver uma forma de não pagar, a gente faz, né? A gente tenta entrar na justiça, tenta provar que não é nossa aquela dívida, vai no banco e reclama. Tudo que a gente pode fazer para não pagar, para fugir daquela dívida, a gente faz, é ou não é? Justamente porque a gente sabe que aquela dívida é injusta. O Espiritismo explica para a gente que no mundo espiritual não há dívida injusta. Que tudo aquilo que a gente paga hoje é porque a gente cometeu algum erro, ou nessa vida ou em vidas passadas. Sabendo disso, o nosso pagamento das dívidas não fica muito mais tranquilo? Muito mais. Tendo a fé em Deus, sabendo que a gente tem Deus e os bons espíritos para nos ajudarem a passar pelas nossas dificuldades, não fica muito mais tranquilo? Muito mais. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo ontem, e quem está aqui me vendo talvez nem acredite, de tão bem que eu estou hoje. Ontem eu estava com 40 graus de febre, e eu não tomo remédio, ainda tem isso, né? Que tem 5 anos que eu não tomo remédio, que eu botei na minha cabeça que eu consigo me curar comigo mesmo e com a minha oração. Quando? Claro que eu não aconselho ninguém a fazer isso não. Depois a gente estuda numa próxima o que a gente tem que fazer para poder a gente conseguir chegar a controlar esse nosso corpo dessa forma. É muito difícil, muito pesado, mas a gente consegue. A gente tem muitas outras formas da gente se curar, que não essa medicina tradicional que entope a gente de remédio, antibiótico e tudo mais. Claro, quando não tem outro jeito a gente toma. Mas eu estava ontem lá, muito mal, febre, deitado na cama com um edredom enrolado. Aí quando deu mais ou menos às 9 horas da noite, eu fiz uma oração e falei assim: bons espíritos, eu sei que eu tenho que passar por aqui. Que ninguém passa por uma doença, por nada que não tenha que passar. Ninguém. Então se eu estou passando, eu sei que eu tenho que passar. Só que eu vou pedir um favor. Tem como me dar uma tréguazinha amanhã, quando eu acordar? Porque amanhã eu tenho que fazer um trabalho espiritual. E não é justo que o meu karma individual atrapalhe os irmãozinhos, que fiquem lá, sem que eu tenha condição de me deslocar, sem que eu tenha condição sequer de sair de casa. Aí vai todo mundo para lá e não tem a palestra. Claro que a palestra não é lá essas coisas, tanto que a gente traz até o biscoitinho e café que está ali fora. Toda semana a gente tem biscoitinho, café, bolinho. Já que a palestra não é lá essas coisas, a gente traz o biscoitinho para a gente ficar feliz, comer, sai daqui pelo menos alegre. Mas eu falei com os bons espíritos, conversei e falei isso. Dê-me uma chance de amanhã estar bem, porque amanhã eu preciso fazer um trabalho espiritual. Eu não posso estar doente. Quando acabar a palestra, vocês voltam com o meu karma. Mas nesse momento eu preciso ficar são. Não tomei um remédio, hoje eu acordei sem nada. Parecia que eu não tinha tido nada ontem. Daí a nossa obrigação de trabalhar no bem. Porque nós aprendemos que nós sempre podemos pagar as nossas dívidas de 2 formas distintas. Ou sofrendo aquilo que a gente fez sofrer, ou praticando a caridade, se envolvendo nos trabalhos do centro espírita. Por exemplo, tem tanta tarefa aqui para fazer. O nosso centro já está precisando de uma pinturinha, já tem um tempão que a gente não pinta. Vamos juntar um pessoal, comprar uma tinta, fazer uma pintura, é um exemplo. Vamos sair às ruas como a gente sai aqui, alimentar os irmãozinhos que não tem nem o que comer, não tem uma água para beber. A gente vê que eles ficam desesperados, às vezes até mais do que a comida, querendo uma água. Não tem água para beber. Que coisa mais triste. O que eles mais pedem nessas nossas caminhadas é o quê? Água. Mais do que a comida. Não tem água. Então,
quantas coisas boas a gente pode fazer para poder, ao invés de pagar com dor, a gente pagar com trabalho. Cabe só a nós escolhermos isso. E as religiões ensinam a gente isso. Está aí o grande papel, o fundamental papel das religiões, quando ensinam para a gente que devemos praticar o bem, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando a religião explica isso a gente, ela começa a fazer o quê? Ela começa a nos mostrar qual é o caminho correto. E eu começo a mudar de vida, eu começo a melhorar. A religião, então, ela é o grande contraponto do niilismo, que é essa crença no nada. À medida que o niilismo explica para a gente que nada existe, a religião explica para a gente, olha, existe sim, e a gente pode trabalhar para poder mudar tanto a nossa vida, essa vida atual, quanto o nosso futuro, quanto o nosso porvir, quanto a nossa vida pós a morte. Cenas dos próximos capítulos. O Espiritismo vem trazer as explicações que outras religiões não conseguem. Através do raciocínio, mostra fatos materiais que torna possível o vislumbre da vida futura. Somos livres para acreditar ou não, mas temos a obrigação de não semear a descrença no seio da sociedade, principalmente entre os jovens. As ideias materialistas devem ser abandonadas e temos responsabilidades quando as propagamos. Então o Espiritismo, ele vem falar para a gente o seguinte: olha, você tem que crer em Deus, tem que crer no futuro, mas não simplesmente porque a gente quer que creia, mas sim porque nós fizemos um estudo, nós não eu, Américo, os espíritos, junto com Kardec, fizeram um estudo científico baseado em fatos e conseguiram comprovar, por A mais B, que existem os espíritos, que existe a vida material, que existe a reencarnação, que a gente reencarna, bem ou mal, de acordo com o nosso proceder em outras vidas. Se não fosse assim, como é que a gente explicaria as criancinhas que já nascem com determinada deficiência? Que já nascem sem perna, sem braço, ou sem o gozo das suas faculdades intelectuais, mentais, que talvez seja mais difícil ainda. Porque a gente, quando não tem uma perna, a gente supera de outra forma. Agora, quando a gente vem sem as faculdades mentais, é muito difícil aquela encarnação para a gente, muito dolorosa. Então, por que tudo isso existe? Aí o Espiritismo vem para a gente e explica isso de uma forma racional. Essa é a grande diferença do Espiritismo para as outras religiões. As outras religiões falam para a gente, olha, acredite nisso. E aí a gente pergunta, por quê? Por que é? Porque Deus quis. Ah, mas uma criança nasce saudável e a outra nasce com deficiência mental. Por quê? Porque Deus quis. Infelizmente, o céu e o inferno nos explica que essa tentativa das religiões, apesar das religiões serem as grandes responsáveis por nos tirarem do ateísmo, essa tentativa de impor a verdade de forma contrária ao nosso raciocínio, que as religiões, em sua maioria, têm tentado fazer, porque a gente raciocina e a gente pensa, poxa, mas como que Deus quis? Deus escolheu um para ser saudável e outro para ser doente? Que Deus é esse bondoso que escolhe? Jogou um dadinho para o alto, escolheu um doente, escolheu um bom, escolheu assim, escolheu assado, escolheu um para nascer lá na passarela do crack e outro para nascer dentro de uma família, com tudo de bom e do melhor, com carinho, com afeto. Que Deus é esse? E a gente começa a fazer o quê? Aquilo que as religiões nos falam, começam a entrar em choque com o nosso raciocínio. E aí o Céu e o Inferno, o livro de Kardec, nos explica que, infelizmente,
essa tentativa de impor tudo das religiões, fugindo à parte lógica, fugindo ao raciocínio, também é um dos maiores motivos pelos quais a gente hoje tem a incredulidade, a gente hoje tem o ateísmo. Porque as pessoas entram na religião e falam para ela: você entrou, agora você está salvo, nada de ruim mais te acontece. Aí a pessoa entra, se dedica de todas as formas, e daqui a um mês ela está impedida de, por exemplo, perder o seu filhinho ou perder o seu pai? Não. Aí daqui a um mês acontece um acidente e desencarna o seu filhinho. E a gente aqui entende que o desencarne é só uma passagem. Mas para aquela pessoa, daquela outra religião, a morte acabou, terminou o seu filhinho. E aquela pessoa que entrou, e que alguém lá na frente disse para ela: você entrou, você está salvo e nada de ruim mais te acontece. E aí ela, no mês seguinte, ela perde o seu filhinho. Ela vai continuar mantendo sua fé em Deus? Muito difícil. A grande maioria vai fazer o quê? Vai se revoltar contra a religião e vai se revoltar contra Deus. Porque vai falar: eu acreditei em Deus, eu vim para cá, eu fiz tudo que a religião me mandou e não adiantou de nada. Perdi meu filhinho, estou aqui sofrendo. Então Deus não existe, religião é uma farsa. Essa é a grande conclusão, infelizmente. Como então, agora, nesse nosso estudo, nesses nossos 42 encontros aí do livro Céu e Inferno, sempre no finalzinho a gente vai trazer 3 ou 4 reflexões para a gente pensar, para a gente tentar responder. Eu vou perguntar, vou dar um segundinho e já respondo, já faço os comentários, mas o meu comentário não é o único. Cada um vai para casa e pensa. Na próxima reunião a gente até conversa um pouquinho, se alguém descobriu outras formas, outras respostas a isso aqui. Primeiro, reflexão nossa: por que a crença nihilista não encontra guarida, não encontra amparo na maioria dos homens? Por quê? Porque a gente sabe que esses homens que acreditam no nada são a minoria. Primeira pergunta nossa é essa: por que essa crença nihilista não encontra guarida, não encontra amparo ou boa recepção na maioria dos seres humanos? Por quê? Porque nós já trazemos, como eu falei aqui hoje, instintivamente a crença em Deus. Mesmo que ninguém nunca tivesse falado para a gente em Deus, em algo superior, a gente acreditaria. Que é a prova disso? Os povos selvagens. Os povos selvagens não sabiam fazer nada que a gente faz hoje. A maioria das coisas que nós fazemos hoje foram criadas ao longo dos tempos, por eles mesmos, porque fomos nós, né? Fomos nós que vivemos lá e viemos evoluindo. Naquela época, não sabíamos a maioria das coisas que sabemos hoje. Mas o que é que já sabíamos? Desde a época dos povos selvagens, já se faziam os cultos às divindades. Ainda não se sabia que era um Deus único, se fazia culto ao Deus do vento, ao Deus do sol. Mas já se acreditava que existia algo superior. Já se acreditava que a morte não acabava com tudo. Então a crença no nada, o principal motivo dela não encontrar amparo na maioria dos seres humanos, na maioria dos homens, é justamente o fato de nós já trazermos instintivamente dentro de nós essa capacidade, essa certeza da existência de Deus, a certeza de que a gente não pode simplesmente morrer e acabar tudo. A gente vai pensar em mais coisas indo para casa. A capacidade que as religiões têm também de penetrar e de trazer o ser humano para Deus é uma outra forma que a gente tem de não deixar a crença do nada dominar todo mundo. Tem várias maneiras, várias hipóteses ou várias formas, vários motivos para que o niilismo, para que a crença no nada
não tome conta de toda a população. E graças a Deus. Por quê? Porque se todo o povo acreditasse que nada existe depois da morte, que nada existe no futuro, seria um caos. Porque cada um viveria para si. Não teríamos nada. Cada um viveria sem escrúpulos, nada remeteria à honestidade, à consciência limpa, já que não existe nada no futuro. Todo mundo está livre para se entregar aos gozos, aos vícios. Segundo Kardec, o que falta às religiões como um todo para combaterem o materialismo? O que falta? Por que as religiões hoje, em sua maioria, não têm capacidade ou não estão conseguindo combater o materialismo? Porque muito embora a gente esteja evoluindo a cada dia, a gente vê que ainda existem pessoas se dizendo ateus. Ainda existem pessoas que acreditavam e que agora dizem que não acreditam mais em Deus, revoltadas. Por que a maioria das religiões não tem conseguido frear essa marcha do materialismo? Por quê? Justamente pelo fato delas não conjugarem a fé com o raciocínio, a fé com a razão. Justamente por elas fazerem com que a fé seja contrária à razão. A gente julga alguma atitude segundo o ponto de vista racional. A gente olha para alguém e fala, por que isso está acontecendo? A gente raciocina em cima daquilo. Racionalmente a gente chega a uma conclusão. E as religiões fazem o quê? Dizem o contrário, e ainda quando a gente vai perguntar, menino, não tenta descobrir isso. Isso é mistério de Deus. Deus castiga, é ou não é? Tem algumas religiões que ainda dizem que Deus castiga se a gente tentar descobrir o porquê de algumas coisas. Quando, na verdade, o grande objetivo do ser humano é descobrir o porquê da vida, o porquê da nossa existência. Esse é o nosso objetivo da vida. Então, por que as religiões não vêm conseguindo enfrentar de frente e acabar com o materialismo? Acabar com a crença do nada? Porque não estão usando a razão, os fatos do dia a dia, os acontecimentos reais para ajudarem a religião. Muito pelo contrário, as religiões vêm, como há 300 anos atrás, contrariando. Até muito tempo atrás acreditava-se que a Terra era como? Vocês sabem? Lá do nosso estudo de História e Geografia. Acreditava-se que a Terra era uma pizza, que ia chegar num determinado lugar e a gente iria cair. Vocês sabiam disso? Está lá nos livros. E aí a religião passou a adotar isso. Só que a ciência evoluiu e provou que a Terra é como? Esférica. Que a gente se rodar a Terra, a gente vai chegar ao mesmo ponto, mas não vai cair em lugar nenhum. Que a Terra não tem esse fim, esse precipício, como acreditavam. Aí o que fez a religião? Durante muito e muito tempo, negou isso. E continuou dizendo que a Terra era plana. O que acontece? As pessoas racionais, as pessoas que não aceitam mais essas mentirinhas contrárias à ciência, vão se entregar àquela religião? De forma alguma. Então, a religião tem perdido a chance de combater o materialismo justamente pelo fato de não estarem conjugando o raciocínio e os fatos do dia a dia, as descobertas da ciência. Ela não está conjugando isso com a religião. O Espiritismo vem ao contrário disso. Vem dizer para a gente o quê? Que religião e ciência têm que andar juntas de mãos dadas. Religião e ciência não são para brigar, devem andar juntas. E por último, para a gente finalizar, como explicarias a um leigo a contribuição do Espiritismo em relação às dúvidas e ao ceticismo, apesar das religiões? Então, como nós explicaríamos a um leigo o que é
que ele tem a fazer para suprimir, para dirimir as suas dúvidas em relação ao ceticismo, em relação a não acreditar em nada. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz para poder explicar o que o Espiritismo contribui nisso? Justamente explicando dessa forma, que o Espiritismo, ele não contraria a razão, porque a maioria das pessoas não querem se entregar a uma religião porque acham o quê? Que ou você estuda a ciência e você abandona a religião, ou você se entrega à religião e tem que rasgar a ciência, porque a religião desmente toda a ciência. Ou você é uma pessoa que pensa, raciocina nos fatos do dia a dia e desacredita na religião, ou você acredita na religião e ignora os fatos, porque muitas das vezes a religião fala uma coisa e no dia a dia acontece outra, como essa, por exemplo, de que a gente entra na religião e está salvo e nunca mais vai sofrer, e no outro dia a gente sofre, porque o ser humano está aqui nesse mundo de provas e expiações para sofrer. Uma vez ou outra a gente vai sofrer. É claro que a maioria da nossa vida tem que ser alegria, mas em um momento ou outro a gente vai sofrer. Então, como a gente explica para essas pessoas de que forma o Espiritismo contribui? Explicando para elas que o Espiritismo vai juntinho com a ciência, que o Espiritismo não pretende contrariar a ciência e nem contrariar os fatos do dia a dia. Essa é a grande forma. Nosso irmãozinho Guilherme perguntou por que algumas religiões ainda têm esse interesse em fazer com que o homem não se descubra. A maioria delas, e até usam o ataque ao Espiritismo, isso tudo está conjugado, ele falou muito bem, está tudo conjugado. Elas, inclusive, atacam o Espiritismo por isso. Porque o Espiritismo fala para a gente o quê? Que a gente tem que estudar, que ninguém deve se limitar somente às palestras daqui, que se o Américo falou alguma coisa que vocês acham errado, vocês têm que ir lá e pesquisar no livro, estudar, ver se está certo ou não. Ou seja, o Espiritismo incentiva que a gente se descubra, que nós nos descubramos como ser humano. Ele perguntou por que as religiões têm interesse em que o homem não se descubra. Infelizmente, agora, a gente fala toda a parte boa das religiões, que a gente sabe que cada religião está aqui na Terra para um momento da vida de cada ser humano, todas são importantes. Então a gente não vem aqui para falar mal de outras religiões. Mas como o nosso irmãozinho perguntou, eu não posso fugir à resposta, senão o presidente me demite aqui, não posso fugir. Infelizmente, isso não é culpa da religião, tá? Mas infelizmente as pessoas que estão hoje liderando as religiões, usam as religiões para quê? Para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ganhar fama e etc. Infelizmente. Então, se as pessoas descobrirem demais, se as pessoas estudarem demais, por exemplo, se as pessoas lerem a Bíblia demais, elas vão ver lá a parábola do bom samaritano, que diz que passou 2 homens religiosos, totalmente apegados à religião, um sacerdote, e não fizeram nada. E aí passou um cara que era considerado herege, passou por ali e ajudou o cidadão que estava caído. Ajudou, cuidou das feridas, ainda levou ele para uma hospedaria. E o que Jesus nos diz? A maioria aqui já deve ter visto essa parábola. Jesus nos diz o quê? Que de verdade o próximo daquele, o que amou de verdade e o que está agindo de acordo com as leis de Deus, é aquele que levantou o homem e cuidou dele. Se as pessoas lerem demais a Bíblia, vão perceber que o que mais importa não é a salvação dada pelos líderes religiosos, mas sim a caridade que você faz. Que o que mais importa não é a sua religião, A ou B ou C, mas o seu ato de caridade e de amor ao próximo. Então essas pessoas que ainda usam a religião para ficar rico, para construir esses templos de mármore, banhados a ouro, com aquelas portas lindas e monumentais, que ainda confundem riqueza espiritual com riqueza material,
para essas pessoas, infelizmente, não é proveitoso que os seres humanos se descubram. Porque se descobrirem, não vão mais querer se sujeitar àquilo tudo ali. Não vão mais querer dar dinheiro ao pastor, ao padre. Desculpa que, pelo amor de Deus, não são todos que fazem isso. Mas alguns, infelizmente, a gente sabe que usam a fé para se beneficiar. E quando as pessoas perceberem que o que vale é a caridade, vão começar a pegar esse dinheiro que dão lá e vão começar a ajudar as pessoas, a darem comida, a pegar o seu dinheiro e dar ao orfanato, que está lá cuidando de pessoas, de crianças. Vão dar às instituições de acolhimento. E aí as religiões vão parar de receber tanto dinheiro. Então, infelizmente, é por isso que colocam o espiritismo como um vilão de tudo, porque o espiritismo incentiva os homens a estudarem a Bíblia a fundo, incentiva os homens a estudarem os demais livros a fundo, e, infelizmente, hoje, não é ainda proveitoso para todos os homens de todas as religiões, muito embora as religiões sejam todas boas, mas tem homens até no espiritismo. Vamos falar também da gente. Ainda há pessoas que usam o espiritismo para ganhar dinheiro. Então não estamos falando de ninguém, não. De outras religiões, estamos falando de nós também. Qualquer um desses que esteja usando a sua religião para ganhar dinheiro ou tirar qualquer outro tipo de proveito próprio, precisam levar os fiéis na ignorância. Não podem deixá-los saber de nada, porque à medida que eles começam a aprender, eles começam a descobrir que o que mais vale é a caridade e começam a deixar de ser facilmente manipulados. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.